começando mais um bate-papo com a CNM. Pedimos desculpa por esse pequeno atraso, mas foi um atraso por um bom motivo. O motivo é que nós estamos testando uma nova tecnologia. Vocês devem estar estranhando, né? Hoje não são duas pessoas lado a lado. Hoje eu estou aqui direto do escritório da CNM em Porto Alegre e a nossa técnica, ela está no escritório, está na sede da CNM em Brasília. Então, é uma tecnologia nova, por isso a gente teve um pequeno atraso, mas vamos recuperar esse tempo porque o assunto hoje é muito importante. Para variar, vamos falar sobre educação, porque tivemos muitos pedidos, né, no nosso e-mail para retomarmos um assunto que já foi abordado lá no início do ano, um assunto de extrema importância para todos os municípios. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo com a CNM. Você que está nos ouvindo pode participar ao vivo, enviando as perguntas pelo próprio Facebook, aqui onde nós estamos no live, aqui nos comentários, ou então, se você é agente municipalista cadastrado na rede, você pode nos enviar mensagem pelo Telegram. E se você ainda não está cadastrado no Telegram, entra lá no site da rede, www.rede.cnm.org.br e peça para fazer parte do nosso grupo, porque lá você vai receber notícias exclusivas, os líderes na hora de perguntar aqui no bate-papo com a CNM. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é prestação de contas e CIOP. Prestação de contas e CIOP, e quem vai falar conosco sobre isso é a técnica da área de educação, Mônica Cardoso. Tudo bem, Mônica? Está me ouvindo aí em Brasília? Tô bem, sim, Sara. Tô te ouvindo muito bem. Bom dia a todos os gestores, né? Bom dia aos gestores da rede, né? É um prazer mais uma vez estar participando com vocês desse bate-papo, né? E vamos falar um pouquinho sobre o tema, né? Prestação de contas e CIOP, né? Trazendo algumas novidades aí com as mudanças do CIOP e trazendo, né, a importância da prestação de contas hoje para o gestor municipal, né? Legal, então eu convido todos vocês que estão nos assistindo também, já que nós estamos testando uma nova tecnologia, a nos enviar um feedback depois no final, como é que foi, se gostaram da experiência. Isso vai nos oportunizar, ampliar muito mais o conhecimento e levar para vocês. Mas então vamos começar, porque o nosso tempo já está ficando curto, Mônica. Sim. Quem sabe a gente começa falando sobre a prestação de contas. Eu acho que é um tema bem importante, né? Quais são os recursos financeiros recebidos da área de educação que devem constar na prestação de contas. Vamos explicar um pouquinho isso para os agentes municipalistas? Sim, vamos sim. Então, a gente começa falando um pouquinho da prestação de contas, né? Então, assim, a Constituição Federal, ela estabelece em seu artigo 70, né? Que a prestação de contas é responsabilidade de qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que arrecade ou guarde ou gerencie esses recursos, né? Então, é muito importante, né, o gestor entender que ele, de fato, ele recebe esse recurso, ele gerencia isso, mas ele precisa prestar conta aos modos da legislação sobre esses recursos, né? Então, assim, quanto aos recursos que são pertinentes à área de educação, nesse caso estão incluídos aí os programas federais, né, como PENAE, PENAT, PDDE, entre outros, né? Assim também como outros recursos federais solicitados pelo PAR, né, e também que são repassados a esses municípios. Nisto, a gente tem que entender a importância dessa prestação de contas, né, desses recursos recebidos, né? O dispositivo constitucional, ele apresenta na regulamentação vários instrumentos legais e normativos, né, onde eles destacam o porquê de prestar contas desses recursos recebidos, né. Entre outras razões também, a prestação de contas não só como determinação da LRF, mas também contribui o princípio da publicidade, né, conforme descrito no artigo 37 da Constituição. Que isso é no sentido de garantir a transparência, né, da gestão pública hoje. Agora, o sistema que faz onde o gestor vai fazer a inserção dessa prestação de contas é o sistema SIG-PC, né, o Sistema de Gestão de Prestação de Contas. Ali, né, ele vai entrar no site do FNDE,
buscar todas as orientações relacionadas à questão do sistema e fazer as informações desses dados, né, dessa prestação de contas em que o gestor deve informar, né. Essa verificação também ela é importante porque ela faz o controle social e a análise das informações prestadas, né. Então, é importante que o município esteja atento a essa situação. Antes de 2012, essa prestação ela era feita totalmente de forma manual. Atualmente, ela é feita nesse sistema, né, de forma online, onde o município... Eletrônica. Isso. Entra, né, e faz essa prestação de contas. Isso tudo está baseado nas resoluções 2 de 2012 e a resolução 43 de 2012, né? Então, assim, atualmente a comprovação do uso desses recursos repassados, né, pelo FNDE, seja elas transferências legais ou transferências voluntárias, elas devem ser feitas por meio desse sistema, que é o sistema SIG-PC, que é mais conhecido como Sistema de Gestão de Prestação de Contas. Mônica, deixa eu só fazer um registro aqui, que já estão chegando mensagens, já estão chegando perguntas de agentes municipalistas, né? Daqui a pouquinho eu vou repassar as perguntas, só fazer um registro aqui da Almerinda Ferreira Lima, de Antonina do Norte, Ceará, que disse muito bem, ela está nos assistindo. Que bom que você está aqui conosco, Almerinda, e a gente retomando aqui o assunto com a Mônica, falando sobre a prestação de contas. Sim. Tá, você vai, então assim, eu vou, né, continuar e de repente, a qualquer momento que vocês quiserem me interromper para a gente poder responder esses questionamentos, a gente vai conversando aí à medida do tempo, né? Então, perfeito. Então, retomando, né, o que a gente falou agora, para quem chegou agora, né, tá ouvindo ou acabou, por acaso, logou agora, a gente acabou de falar sobre o Sistema de Gestão e Prestação de Contas, né, que é um sistema onde o gestor vai fazer toda a prestação de contas referente aos recursos recebidos, né, gerenciados por essa gestão. Agora eu vou entrar numa parte importante também, que é a questão do prazo de prestação de contas, né. A prestação de contas ela deve ser apresentada sempre no ano subsequente à gestão, né? Então, a gestão, esse ano, né, que iniciou em 2017, em janeiro de 2017, ela prestou conta da gestão anterior, referente ao ano de 2016. E é importante que o gestor ele observe esses prazos estabelecidos, né? Que de acordo com a legislação específica de cada transferência é que ele vai fazer essa prestação de contas, se fica entendível isso, né? Então, no caso, por exemplo, das transferências legais, que são os programas federais PENAI, PENAT, PDDE, eles têm as suas legislações específicas, cada uma delas determina um prazo específicos. No caso do PENAI, a prestação de contas para esse ano, né, referente ao ano de 2017, onde o gestor fez a prestação de contas, aliás, referente ao ano de 2016, ele fez a prestação de contas esse ano, né? Então, o prazo estabelecido pela resolução era 15 de fevereiro, né, conforme a resolução 26 de 2013. Para o PENAT, 28 de fevereiro, conforme a resolução 5 de 2015. E do PDDE, o prazo seria dia 28 de fevereiro, conforme a resolução 10 de 2013. Mas o que ocorre nesse sentido? Né? Houve uma excepcionalidade na prestação de contas esse ano, né? Por razões, né, inúmeras, até mesmo por ser uma nova gestão, muitos municípios teve dificuldade nessa transição, então assim, ocorreu uma excepcionalidade junto ao FNDE e também uma ação importante da CNM, onde, né, nós fizemos algumas movimentações junto à autarquia, solicitando as alterações dos prazos, inclusive. Até mesmo porque a gestão teve início em 1º de janeiro e até toda essa transição ocorrer, poderiam haver percalços, né, municípios que tiveram dificuldades em realmente poder prestar contas nesse sentido. Então, vislumbrando essa melhora, essa facilidade para o gestor, o FNDE, excepcionalmente, esse ano, ele abriu um novo prazo, né, que foi divulgado no dia 10 de agosto, que passou a prestação de contas desses 3 programas para ser 20 de agosto.
né? Ou seja, encerrou em 20 de agosto. Mas o que ocorre? Se algum município ainda, né, não prestou contas ou está em aberto com essa questão dessa prestação de contas referente a essas transferências, é importante que ele busque, né, junto à sua administração, verificar, né, se realmente houve essa prestação, se não houve, se realmente, né, está tudo ok, porque o que ocorre? Em razão de cada transferência e a sua especialidade, se o município ele não faz essa prestação de contas, em algum momento ele vai ser suspenso por esse repasse, né? No caso do PENAE, do PENAT, do PDDE e entre outros também, né? Mas nesse caso específico dessas transferências aqui. Então é importante que o município busque, né, entenda e verifique se realmente, né, ele está com essa prestação de contas fechada, até mesmo porque o prazo encerrou no dia 20 de agosto, né, com a excepcionalidade, ou seja, da ampliação desse prazo. Então é importante. A gente aqui na área de educação, normalmente a gente recebe muitas demandas, né, relacionadas à questão da prestação de contas. E nas mais inúmeras, né, no sentido de prestações de contas anteriores a esses anos, né, ou o município que fez a prestação de contas e ainda não houve um retorno, né, então é importante também entender a morosidade da autarquia nesse sentido, né, a gente tem feito muitas ações em relação a isso, questionado e pressionado muito a autarquia no sentido de haver uma melhora nesse sentido. No caso da coordenação do CIOP, nós temos um acesso muito interessante nessa coordenação. Houveram muitas mudanças relacionadas a esses questionamentos, né, que nós apresentamos, né, junto à autarquia. Então é importante também que você, gestor, né, fale, né, entre em contato conosco, mande e-mail, também faça uma interação junto ao Fale Conosco do FNDE, reforçando essa dificuldade, né, que vocês têm aí na ponta, que a gente sabe que não é pequena, né, é grande. E também registre isso, né, por meio de e-mail, né. Claro que a gente não está eximando a questão de entrar em contato com a CNM, de jeito nenhum, pelo contrário. Quanto mais vocês entrarem em contato com a gente, melhor, para que a gente também possa ter ciência do que realmente, de fato, cheguei na ponta para vocês. Né? Então, é importante que vocês realmente... Mônica, vamos passar para os agentes? Pode sim. O contato da CNM, já que você está destacando aqui? Ah, sim. O nosso telefone na área de educação lá é o 2101-6069, né, que é o meu direto da minha mesa. O DDD é 61. E por e-mail vocês podem estar entrando em contato com a gente também pelo e-mail educacam@cnm.org.br. Então, assim, voltando a essa questão, né, realmente da questão dos prazos, isso é muito importante, né? E nós, aqui na Confederação, fazemos questão de estar sempre elencando essas questões de prazos para vocês. Tanto é que vocês recebem muitas notícias, não só notícias, mas como também mailings, né, que fazem essas informações e esses alertas, né, de quando está perto de acontecer, quando está perto de finalizar, se está para abrir, se está para iniciar, se houve prorrogação. Então, assim, mais uma vez eu também convido vocês a acessar o nosso site da CNM, a acessar o site da área técnica de educação e tá ali sempre antenado, visualizando as nossas notícias, né, que são sempre o mais atuais possíveis para melhor atender vocês na gestão. Então, agente municipalista que está nos ouvindo agora, o site da CNM é www.cnm.org.br, né? Ficou a dica aqui da nossa técnica Mônica Cardoso, acessar a área de educação. Mônica, eu acho que é importante a gente ainda, antes de passar para o próximo tema, a gente destacar novamente, para quem não nos acompanhou desde o início, quais são os prejuízos, né? O que acarreta ali na prestação de contas se o gestor não estiver antenado a isso, se ele não a essa questão. Ah, claro, sim, né? As consequências de não realizar essa prestação de contas é muito sério, né? É importante. Primeiro que a omissão na prestação de contas, ela traz sérias consequências ao município, principalmente na questão das transferências, né? Esse recurso ele pode ser suspenso, né, a qualquer momento, e isso impedindo e onerando as finanças desses municípios, né? Que hoje é extremamente importante que esse recurso ele esteja disponível para que esse gestor ele possa realmente efetuar essas políticas e trabalhar com qualidade dentro daquilo que lhe foi confiado, né?
Assim, além de impedir, né, o município dessas transferências voluntárias, né, como aparece na tomada de contas do Tesouro, é importante que a prestação de contas e essas pendências, elas faz com que o município ainda se torne inadimplente, né? E depois trazendo sérias dificuldades para que ele, né, busque outras informações, gere relatórios para que possa estar regularizando essa questão. Né? E uma vez, dependendo da circunstância, como já dito antes, dependendo da legislação e de qual seja a transferência que não foi prestada as contas, há uma certa demora em receber esse recurso nessa regularização. Então, é importante que se preze por esses prazos, né? Que se tenha atenção aos prazos, para que, de fato, não ocorra nenhuma suspensão desse recurso, porque isso dificulta, né? E acaba ferindo o planejamento da gestão no sentido financeiro, né? De recurso financeiro. Eu não sei se eu tinha colocado no roteiro, mas eu vou falar também um pouquinho da questão dos conselhos, né? Dentro da prestação de contas, qual é o papel desses conselhos, né? Que isso é extremamente importante, né? A questão dos conselhos, né? Deixa eu só fazer um parênteses, Mônica, desculpa te interromper claro, aí, não, mas claro. É só para deixar claro para os agentes que eles já podem enviar perguntas, né? A gente já está recebendo as perguntas, vocês podem nos enviar aqui pelo live do Facebook, nos comentários, ou pelo grupo da Rede Municipalista no Telegram. Eu já estou esperando aqui, já estou a postos para passar as perguntas para a Mônica. É uma grande oportunidade de esclarecer as informações sobre prestação de contas, principalmente, porque, como a Mônica já falou e destacou, é muito importante. Isso acarreta prejuízos para os municípios que a gente não pode, né, deixar chegar a isso. Então, como a Mônica comentou agora, a gente podia falar um pouquinho sobre a relação dos conselhos, por exemplo, o Conselho do Fundeb e o Conselho de Alimentação Escolar, com a prestação de contas. E como é que eles procedem sobre isso, Mônica? Então tá, na legislação brasileira está previsto, né, que esses conselhos de controle social e acompanhamento, eles assumem papéis, né, distintos, né, nesse sentido. No caso, o Conselho de Alimentação Escolar, ele possui, né, competências definidas em leis federais, que são elas, né, acompanhar, fiscalizar, a aplicação dos recursos, né, recebidos à conta do Fundeb, do PENAT e do PENAI, né. Então, esse conselho ele vai emitir um parecer conclusivo também sobre essas contas apresentadas, aprovando ou reprovando a execução dos programas, né. Então, o Conselho de Alimentação Escolar, ele está baseado, né, em acompanhar e fiscalizar os recursos referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, né. Então, ele tem meramente essa função, acompanhar, fiscalizar, né, essa aplicação desses recursos recebidos. Então, o município lá recebeu o recurso do PENAI, né? Ele vai fazer toda a inserção dos seus dados lá no sistema SIG-PC, que é o Sistema de Gestão e Prestação de Contas, e essa prestação de contas, ela finaliza aí? Não. A finalização da prestação de contas, ela vai acontecer depois que esse conselho ele fizer esse acompanhamento e essa fiscalização, né? De como realmente foi aplicado o recurso, né? Ele foi aplicado de acordo com a legislação colocada, né? Dentro das perspectivas que a legislação ali traz para que ele possa utilizar o recurso, ele está sendo bem utilizado. E aí, esse conselho, ele vai fazer a inserção desse parecer, que a gente chama de parecer conclusivo, no sistema SIGECOM, Sistema de Conselhos, né? Onde ele vai fazer toda a inserção desses dados, né, aprovando ou reprovando esse parecer enviado pela Prefeitura em relação à utilização do recurso referente ao PENAI. Nós temos também outro conselho, que é o CACS-Fundeb, né, que ele tem também a mesma função de controle, acompanhamento e distribuição da transferência de recursos referente ao Fundeb, né, seja na esfera tanto municipal quanto na esfera estadual também. Né? Então, a lei do Fundeb, ela dispõe essa obrigatoriedade, né, sobre a instituição desses conselhos, né? E é a mesma situação do PENAI, ele não vai fazer a gerenciação desses recursos, ele vai apenas acompanhar a gestão. No caso específico do
do CACS-Fundeb, ele também fiscaliza os recursos do PENAT. É até interessante isso, né? Porque o PENAI, ele tem um conselho específico para ele. E o PENAI, ele é gerenciado pelo CACS-Fundeb, que também gerencia os recursos, né? E essa utilização do Fundeb. E, assim, muitas pessoas até perguntam, nossa, mas não tem nada a ver, né? Por que esse recurso? Não, mas tem sim. Tem uma legislação específica que determina toda essa situação para que o Conselho CACS-Fundeb faça o gerenciamento do PENAT, né? Além de outras coisas, né? Como o censo, também ele faz um acompanhamento em relação às questões do censo escolar, entre outras coisas. Então, é importante entender, principalmente na situação da prestação de contas, de que ela não finaliza somente quando o gestor faz a inserção dos dados lá no SIG-PC, né, onde ele vai lá e informa o que ele utilizou, o que ele fez com esses recursos, mas sim, essa prestação de contas ela é finalizada a partir do momento que esses conselhos fecham o seu parecer conclusivo. E pode ocorrer do conselho dar um parecer negativo, né, não concluir essa prestação de contas, e aí a gestão tem que retomar e verificar toda essa prestação de contas e ver o que foi esse parecer impeditivo para fechamento da prestação de contas, tá? Então, tem que respeitar, inclusive, o prazo para que o conselho possa fazer essa avaliação, é isso, Mônica? Exatamente, exatamente. Né? Então, é importante estar atento a essa questão dos conselhos, no caso aqui do PENAI, do PENAT e, inclusive, do Fundeb também. Então, Mônica, está chegando uma pergunta aqui de Gravataí, a Júlia Rosa está fazendo a pergunta aqui para nós. Ela está pedindo se a gente tem como repetir os prazos na questão da prestação de contas, que ela disse que não conseguiu anotar aqui os prazos da prestação de contas. Ah, sim, sim. Então, vamos lá. Como é que é o nome dela? Júlia? Júlia Rosa. Oi, Júlia, bom dia. É um prazer falar com você, né? Vamos aqui passar para você os prazos, né? Em relação ao prazo de prestação de contas do PENAI, segundo a legislação, a resolução 26 de 2013, o prazo, segundo a legislação, é 15 de fevereiro, né? Sempre 15 de fevereiro. Então, ou seja, o recurso que você recebeu sobre o PENAI esse ano de 2017, você só vai prestar conta desse valor, desses valores recebidos, só em 15 de fevereiro de 2018, tá? Só para você entender o prazo. Agora, quanto ao recurso referente a 2016, a prestação de contas deste recurso, ela encerrou em 15 de fevereiro de 2017, né? Então, o que acontece? Excepcionalmente, esse ano, por ser uma nova gestão, pelos prazos, né, pelas questões todas dessa nova gestão, né, iniciar agora em janeiro, o prazo ele foi prorrogado para 30 de abril. Então, ou seja, a prestação de contas de 2016, ela, referente ao PENAI, ela tem que acontecer tinha que ter acontecido em 15 de fevereiro. Excepcionalmente, foi prorrogada para 30 de agosto, 30 de abril, tá? E aí, o que ocorre? Houve essa prorrogação em cima da resolução 3 e houve uma nova prorrogação. Então, o que acontece? A prestação de 2016 ficou com o prazo prorrogado para 20 de agosto, que também já encerrou, tá? Então, para não fazer confusão, porque são muitas datas, o PENAI, a prestação de contas conforme a legislação é sempre 15 de fevereiro do ano subsequente. A data para prestação de contas do PENAT é 28 de fevereiro do ano subsequente. A prestação de contas do PDD é 28 de fevereiro para o ano subsequente. Ficou claro até aí, Sara? Aqui tudo certo, tudo claro. Júlia, se você ficou com alguma dúvida, envie aqui para nós. Eu estou te acompanhando aqui pelo Telegram. Se não entendeu, se quiser que repita as datas, nós repetimos. Isso. Aí, excepcionalmente, esse ano, 2016, o que ocorreu? Houve duas prorrogações. Uma primeira prorrogação com a resolução 3, que foi para 30 de abril, e no dia 10 de agosto houve uma nova prorrogação, que foi para o dia 20 de agosto de 2017. Então, ou seja, a transferência para essas três... a transferência não.
a prestação de contas para essas 3 transferências legais, ela foi postergada para 20 de agosto de 2017. O que ocorre? Esse prazo já foi vencido, já expirou. Então, se o município não ainda fez essa prestação de contas, ele tem que buscar o site do FNDE, buscar informações, verificar o que aconteceu para estar tentando realizar essa prestação de contas, né? Porque, de repente, algum problema, algum questionamento, ou às vezes o conselho, não, por exemplo, se for o caso do CAI, não fechou, não teve condições de fechar a prestação de contas da prefeitura, então tem que buscar orientações porque essa prestação de contas ela não ocorreu, ok? Então, só vamos retomar aqui para a gente já passar para o próximo assunto. Sim, pois não. Se o seu caso você está com pendência na prestação de contas desse ano, entrar em contato com a FNDE e tentar resolver o mais rápido possível para evitar todos aqueles prejuízos que a gente já citou aqui no início do Hangout. Isso. E se por acaso você está regularizado, ficar atento, né, para não esperar o ano que vem, cuidar certinho as datas para cumprir, não ficar esperando numa possível prorrogação, Exatamente. Porque isso acaba complicando também a vida do município, né? E acompanhar também o sistema, né? Porque como é tudo interligado, né? Normalmente se a prestação de contas ela teve algum problema ou ela revogou, sempre está olhando para verificar se houve algum envio de ofício, alguma notificação especificando que a prestação de contas ela não foi concluída, ou ela está com algum problema, né? Isso é muito importante também. Muitas vezes eu recebo muitas ligações nesse sentido, eu fiz a prestação de contas do programa e até agora o meu recurso foi suspenso. Recurso referente ao PENAI, PENAT, PDDL só é suspenso, até porque ele é uma transferência legal, se não houver a prestação de contas. Nesse sentido, não houve a suspensão desse repasse, se hoje você está com suspensão nesse repasse, pode verificar. É problema na prestação de contas, né? Tem que verificar em que sentido, o que aconteceu, se é uma prestação de contas de anos anteriores, né? Buscar, olhar, tentar entrar em contato, qualquer coisa pode entrar em contato aqui com a área de educação que a gente te orienta, tenta te nortear, verifica o que realmente de fato aconteceu para que você realmente não fique impedido de receber esses recursos. Então, a gente municipalista que está nos ouvindo, acho que é bem importante, acho que é um papel importante, entrar em contato, né, com a Secretaria de Educação do seu município, fala com o secretário, fala com a equipe da educação no seu município e passa essas orientações. Eu acho que quanto mais orientações, quanto menos problemas para correr atrás depois, mais fácil, né, facilita a gestão do município. E aqui você tem todas as ferramentas. Exatamente. A CNM está disponível, caso a sua dúvida não tenha sido esclarecida, ficou com alguma dúvida mais específica que não quis nos enviar aqui durante o bate-papo, entre em contato com a CNM, entre em contato com os órgãos oficiais, mas não perde o prazo, prepare-se, organize-se para o ano que vem e faça esse acompanhamento, esse monitoramento que a Mônica aqui falou para nós. Mônica, eu acho que a gente poderia falar também agora sobre o CIOP, né? Eu acho que, seguindo a nossa pauta, o nosso roteiro aqui, antes deixa eu só fazer o registro da Jéssica Aglair, né, que ela tem um pouco de dúvidas da importação dos arquivos. Jéssica, a dúvida na questão dos arquivos é uma dúvida mais técnica, né? Eu agradeço a sua participação, mas eu acho que o pessoal da própria informática aí no seu município poderia lhe ajudar. Tem alguma orientação sobre isso, Mônica? Olha só, Jéssica, é importante, né? Que bom participar, né? A sua participação. Obrigado por participar conosco e contribuir, né, nesse bate-papo agora logo de manhã. Existe sim a possibilidade de você entrar em contato, né? Eu até acho que não coloquei aqui o contato do SIGPC, mas se for o caso, você pode me mandar um e-mail, lá eu te passo os contatos, né, corretos, né, o Fale Conosco, e você pode fazer essa solicitação sim, verificando a dificuldade realmente que você encontra. Nesse caso, é como a Sara colocou, é uma situação meramente técnica, né, da própria autarquia, onde você tem que verificar realmente ou do próprio lugar aí onde você está, ver juntamente com a sua equipe técnica aí se tem algum problema, alguma questão, mas pode me mandar um e-mail que eu faço, vejo com você, te passo esse contato e você pode verificar se realmente é via FNDE ou se é realmente aí na sua rede aí no município.
Perfeito. Então tá, vamos passar para o nosso próximo tema, o CIOP. Eu acho que é importante, Mônica, explicar primeiro o que é o CIOP, né? A gente vai falar um pouquinho das mudanças que ele teve, mas nós temos pessoas que estão entrando agora e acho que é bem importante a gente explicar o que é o CIOP. Bom, o CIOP ele é um sistema sobre orçamentos públicos em educação, né? É um sistema de acesso público, ele é operacionalizado pelo FNDE e a finalidade dele é receber informações referentes aos investimentos feitos pela educação, né? O CIOP é um sistema que, para mim, acho que é a base mais completa que se tem, né? Então, é importante o gestor estar atento a essa questão do CIOP, até mesmo porque, uma vez que você não faz a informação desses dados, o município ele fica impedido de receber também as transferências voluntárias, além de ser inserido no CALC, né? Então, assim, é muito importante, né, estar atento. A gente tem feito vários informativos em relação ao CIOP, né? Eu trago até umas coisinhas bem interessantes aqui, que são a questão das mudanças que esse ano teve em relação a isso. Mais uma vez eu saliento a questão do prazo, que foi, né, houve mudança para a inserção dos dados do prazo também, e eu vou explicar um pouquinho melhor mais à frente. Então, assim, é extremamente importante que o município esteja atento a essas questões relacionadas ao CIOP. Como eu acabei de explicar, o sistema ele está relacionado ao envio de informações, que muitas pessoas falam até os gastos em educação, mas não os gastos, né, sim o investimento, porque a educação ela não é um gasto, é um investimento, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho pela senha de acesso, que eu acredito que possa ter algum município que ainda esteja com algum problema de questão de senha de acesso também, e ainda, né, hoje não consiga acessar ou talvez não tenha ainda também transmitido esses dados no sistema. Então, como eu falei, é um sistema gerenciado pela própria autarquia, que é o FNDE, é um sistema que você pode entrar, eu até coloquei os links, né, o site do próprio CIOP no FNDE, para que depois o gestor ou até o próprio agente municipalista, né, entre ali e conheça o site. É importante visitar esse site, dar uma olhada, passear ali, ver o que tem de importante, né, principalmente para quem é agente municipalista, que acaba sendo esse mediador entre o gestor, né, e a informação, para que você conheça mais, né? Até mesmo a gente também tem alguns materiais técnicos que estão na nossa área, né, no nosso site, na CNM, nas próprias áreas, na área técnica de educação, não só com as notícias, mas como outros materiais, cartilhas, que você possa ali estar visitando, né? Ou seja, esse material ele é produzido com muita propriedade, com muito estudo, então assim, e muito bem feito e disponível para você utilizar. Então é importante que você, agente municipalista, participe e veja, né, o que a gente de fato ali tem disponibilizado para que você possa orientar melhor o gestor e a gestão do seu município. Então, a senha de acesso, Mônica, caso o município hoje ele não esteja com essa senha disponibilizada, né, ele pode preparar um ofício, né, em papel timbrado, né, e encaminhar isso para o próprio e-mail lá, o próprio Fale Conosco do CIOP. No finalzinho, a Sara deve colocar aí para vocês, né, os contatos que eu coloquei do CIOP, com telefone, e-mail, onde vocês vão poder ali estar fazendo todas as inserções referente às dúvidas e questionamentos, né? E esse documento ele vai ser encaminhado, né, por esse link do site Fale Conosco, como eu já havia falado. Eu vou colocar e tudo no dali a solicitação de senha ela vai ser registrada, né, e depois encaminhada a você de acordo com as informações que você orientar aí nesse documento, com e-mail, né, nome do secretário, do prefeito, todas essas orientações importantes. O acesso ao sistema, né, eu não vou me deter a falar muito nele, porque assim, tem todo um passo a passo, né, por isso que eu coloquei todo esse link com o endereço, com os dados mais importantes para que você possa ali acessar e de fato permear aquele passo a passo para que, se você ainda não tenha tido a sua senha, se você ainda não conseguiu baixar a versão do CIOP 2016 para fazer essa transmissão de dados. Então, assim, né, senão a gente vai perder muito tempo e eu não vou conseguir colocar as prioridades para vocês relacionadas ao CIOP, né? Então, assim, Mônica, essa senha, ela pode ser enviada a vocês por meio desse passo a passo que está disponibilizado lá no próprio site do FNDE.
né? O acesso ao CIOP, ele é um acesso que pode ser feito, qualquer cidadão pode ir lá, pode verificar, olhar, tem os relatórios municipais, tem os relatórios estaduais, que ali demonstram, né, toda a transparência de tudo que foi informado e de todo o gasto ou aquilo que foi repassado ao município, e ali ele descreve de forma mais detalhada, né? Eu vou entrar um pouquinho Mônica, consegue me dos ouvir prazos aí? E das penalidades, né? Falando um pouquinho... Mônica? Pode falar, Sara. Tá me ouvindo? Muito baixo. Você tá... Ah, então tá. Vou falar um pouquinho mais alto, porque já chegou mais uma pergunta aqui. Antes eu queria... acho importante destacar que todos esses links e cartilhas e materiais que você está citando, a gente vai colocar disponível para o grupo no Telegram. Certo? Eu não estou conseguindo te ouvir. E agora eu vou fazer a pergunta. Ah, não está? Vamos testar aqui então. E agora, melhorou? Eu não consegui ouvir a pergunta. Ah, certo. Então, vamos seguir então o assunto, vamos seguir a conversa, e assim que eles resolverem a questão técnica, aí eu faço a pergunta da Jéssica Aglair, que ela enviou uma pergunta sobre o CIOP. Tá. Deixa eu só te falar. Se você puder me mandar a pergunta por WhatsApp, fica melhor, né? E o que ocorre? Eu vou seguir essa parte aqui de acesso ao CIOP, que a transmissão parece que está caindo aqui. Agora eu consegui, agora retomou. Pode voltar, vamos lá. Retornou? Ah, então tá certo. Eu destaquei aqui para todos os agentes que todos os links e materiais que você está citando a gente vai disponibilizar ao final da transmissão. E também eu queria fazer a pergunta da Jéssica Aglair, né, que já participou ali conosco, e ela enviou uma pergunta seguinte, que o CIOP de 2016 não foi enviado e não tem informações para fazer a prestação de contas, e por isso estão no CALC. Ela pede uma orientação, como é que eles podem resolver e quais as penalidades que eles podem sofrer por não terem conseguido enviar o CIOP de 2016. Entendi. O que ocorre? Né? Então, já vou entrar um pouquinho na questão dos prazos e penalidades, e já entrando também na questão das mudanças, né? O prazo para o envio das informações no CIOP até 2016, ele ocorria até 30 de abril, né? E aí o que ocorre? Né? Já há um tempo, né, a autarquia, juntamente com as instâncias competentes, já vislumbravam essa mudança de prazo, essa mudança na questão do CIOP hoje também ser feito como o CIOPS da saúde, né? Ele passa a acontecer bimestralmente também. Então, quando foi, no finalzinho de dezembro, saiu uma nova portaria, que foi a portaria 424, né, de 2016, em que estabelece mudanças significativas no CIOP. E uma delas começa com a questão do prazo. Então, até 2016, o prazo ocorreria até 30 de abril, né, para a inserção dos dados de 2016. Né? Então, ou seja, encerrou o exercício de 2016, o prazo para a inserção dos dados seriam 30 de abril de 2017. Visualizando a questão de ser uma nova gestão, nós fizemos uma grande movimentação junto à autarquia, né, solicitando a ampliação desse prazo, em razão da portaria já ter saído e o prazo estabelecido por ela, que seria 30 de janeiro. Então, ou seja, a gestão assumiria no dia 1º de janeiro e no dia 30 de janeiro teria que fazer a inserção dos dados referente ao exercício de 2016. Ou seja, fazer a inserção desses dados de uma outra gestão, porque a gente sabe que a gestão municipal esse ano ela teve uma mudança significativa. Então, a maioria dos gestores são novos gestores, né? São poucos os que foram os reeleitos. E isso implicou em muitas considerações, em muitos problemas, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos, até mesmo porque municípios tiveram dificuldade nessa transição. Então, que eu acredito que é o caso da Jéssica, né? Que ela falou que ela não conseguiu transmitir. E nós entendemos que tínhamos que
buscar uma solução junto com os municípios nesse sentido da ampliação do prazo, né? Retomando esse prazo para 30 de abril e não ele sendo em janeiro. E isso aconteceu. Então, para esse ano de 2017, o FNDE retroagiu e deixou que essa data referente ao CIOP para a sua informação de dados ocorresse em 30 de abril. Então, para 2018, a inserção dos dados no CIOP passa a ser 30 de janeiro. Então, é importantíssimo que o gestor esteja atento a isso, né? Todos os atendimentos que eu tenho feito aqui na CNM, nós temos conversado insistentemente, né, até de forma cansativa, informando ao gestor a importância da inserção desses dados, até mesmo por conta dessas outras mudanças, né? Não só estar atento ao prazo, porque a gente já está em setembro, né? Janeiro daqui a pouco chega, é muito rápido, e também por essa nova mudança, né? Onde o CIOP ele passa a acontecer de forma bimestral. Então, ou seja, ele além de ter que fazer toda a inserção dos dados gerais, ele passa a ter que ser inserido bimestralmente. Então, a cada bimestre, ele passa as informações referentes a salário de professor, né, esses percentuais todos. Então, assim, a gama de informações só aumentou. Mas, ou seja, como eu comecei no início, né, dizendo, para mim o CIOP é uma base muito importante, é uma base que está interligada a todas as outras questões, a muitas outras questões, como CNPC, CALC, várias outras coisas. E a cada dia que passa, essa base ela só tende a ser mais consolidada com outras coisas. Então, a importância de se trabalhar essa questão do CIOP, de estar atento à inserção desses dados é muito importante. Até mesmo porque o tempo passa e as informações ali, elas propiciam a melhoria das políticas, né? Então, muitas estatísticas, muitos números são tirados dali em razão dessa informação de vocês. Então, às vezes tem gestores até que questionam, mas é muito complicado, existe toda uma burocratização de um monte de coisas. Mas a importância é que dali a gente tira dados que podem ser consolidados muitas políticas que possam melhorar não só a gestão, mas como também a educação, no sentido, né, geral. E daí o que acontece, Sara? As mudanças elas são extremamente importantes porque aí o CIOP passa a ser bimestralmente também, né? Então, a cada bimestre o município tem que ir lá e fazer a inserção desses dados. E o mais importante de tudo isso, o prazo da inserção do último bimestre, ele encerra agora 30 de setembro, né? Então, o que acontece? O município ele tem que ir lá fazer toda essa inserção geral desses dados e a cada bimestre ele vai entrar e vai fazer a inserção desses dados referentes a salário de professor, aos percentuais que ali é solicitado no sistema. E o que ocorre? Eu até fiz uma visita ao FNDE, preocupada em atender essas demandas, né? Por muitos municípios ainda, né, realmente terem dificuldade ao acesso às informações da gestão anterior. E, em razão disso, eu coloquei esses contatos, principalmente específicos da coordenação. O coordenador hoje lá no FNDE do CIOP é o Ulisses, né? Ele é extremamente acessível, nos atende sempre, né? Encaminhando as demandas, seja ela por e-mail, telefone ou pessoalmente, né? Então, a gente tenta, o máximo possível, fazer essa viabilização, esse elo do FNDE com o próprio gestor, porque a gente sabe que as dificuldades são muitas, né, em relação ao questionamento da Jéssica. Então, é importante tentar entrar em contato com o FNDE também, verificar essa situação, né, porque no caso do município que hoje não conseguiu prestar, ele não tem essa documentação, né, sumiu o computador lá na prefeitura, sumiu esses papéis que tem esses dados, como pode ser informado, sumiu essa base. Então, isso vai ter que acontecer por forma judicial. Então, é importante que o município faça todo o levante relacionado à questão do CIOP, veja se realmente tem dados, se não tem, se está com algum problema, o que falta para realizar essa prestação de contas o quanto antes. Desculpe, a prestação de contas não, a inserção desses dados no CIOP o quanto antes. A inserção do CIOP. Isso. E também entender que essa parte do sistema que hoje trata da questão de inserção bimestral, ela tem que ocorrer de forma cronológica. Então, teve o primeiro bimestre, ele tem que preencher. Por exemplo, ele não preencheu o primeiro bimestre, mas ele está com todo o segundo bimestre preparado para inserir, não adianta. Ele tem que ir lá, primeiro preencher o primeiro bimestre,
para depois dar sequência cronológica aos outros bimestres. E por que o levante dessa preocupação? A gama de informações é muito grande. O prazo encerra 30 de abril do quarto bimestre, 30 de setembro do quarto bimestre. Então, se ele não fizer essa inserção desses dados, ele também vai estar no CALC. Não quer dizer porque ele fez toda a informação geral do que ele tem que utilizar ali dos 25, dos 40 e dos 60, que está preenchido. Se ele não preencheu a parte que informa os bimestres referente a esses dados, ele também vai estar inserido no CALC. E essa é a grande preocupação do próprio FNDE, em razão de municípios que até têm mandado demandas para a gente, dizendo, né, que não é necessário, por que eles têm que fazer essa inserção, e é necessário e está dentro dessa legislação específica relacionada ao CIOP. Então, é importante que o gestor esteja atento a esses dados, né, essa informação, essa orientação. Inclusive, nesses links, eu coloquei também matérias que nós fizemos informando essas orientações, né, destacando a importância da ordem cronológica da inserção desses dados, né, a importância de hoje o município não deixar de buscar orientações relacionadas a isso. Eu acho que a questão mais gritante mesmo é a questão dessa informação que a Jéssica nos solicitou aí, falando do município que hoje ele não consegue fazer a inserção desses dados, nem consolidar as suas informações por não ter esse material, né? Ou não ter a base, ou por algum ocorrido não ter acesso a essas informações. Então, caso isso ocorra e veja que realmente não houve solução, a questão é buscar de forma judicial, junto ao seu jurídico, entrar em contato com o próprio FNDE, na própria coordenação do CIOP, ver o que pode ser feito ali, o que eles orientam para já de fato dar encaminhamento a isso, até mesmo porque o município vai ficar também no CALC e fica impedido de receber essas transferências voluntárias da União. Inclusive, Sara... Pode falar. Posso falar? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Enquanto aqui você falava, eu já consegui aqui reunir todos os links que você me passou e já coloquei para o agente municipalista. Então, se você não está no grupo do Telegram, está lá no site da rede e pede para fazer parte do nosso grupo para poder ter acesso a esses links. Em primeira mão, a gente enviou para os agentes municipalistas. O site é www.rede.cnm.org.br. Mônica, infelizmente o nosso tempo está quase acabando, falta 4 minutos, né, para a gente encerrar. Eu sei que esse assunto ainda teria muito mais tempo para a gente continuar falando sobre ele, claro. Né? Eu acho importante destacar que hoje a gente falou sobre 2 questões que passam pela organização, né, organização da gestão. Se o agente municipalista, se o responsável pela área de educação já se programar para o ano que vem, ele não precisa mais correr atrás da máquina. Né? Anota todas essas datas passadas pela educação, se prepara para preencher isso, porque isso é importante. Né? A gente falou sobre os recursos, sobre a prestação de contas, sobre os prazos, nós falamos também sobre como é que é o sistema, qual é o sistema para fazer a prestação de contas, a relação com os conselhos, lembrando que é importante respeitar o prazo também para que o conselho consiga cumprir o seu prazo. Exatamente. E a gente está encerrando agora com o CIOP, né? Te dou um minutinho agora, Mônica, para só fazer amarrar, né, a informação, fazer a sua conclusão final, que a gente já está se encaminhando para encerramento do nosso bate-papo. Sim. Então, mais uma vez, eu quero salientar aos gestores, né, a importância do prazo do CIOP, né, no sentido dessas informações estarem informadas no sistema. Hoje, né, finalizando aqui, o total de 5.568 municípios foram transmitidos no total geral, referente a 2016, 5.159 municípios. Faltam ainda, sim, inserir essas informações no CIOP, 409 municípios. Quanto aos bimestres, no primeiro bimestre foi inserido 3.161 municípios, ainda falta um número considerável para fechar os 5.568. No segundo bimestre, 2.641 municípios que fizeram a informação do segundo bimestre. E no terceiro bimestre fizeram essa inserção desses dados bimestrais 2.114 municípios. No quarto bimestre, apenas 266 municípios já fizeram a informação dos dados do quarto bimestre. Então, mais uma vez, eu saliento a vocês essa importância de
de trabalhar nesses dados para que feche, né, essas informações, até porque o prazo encerra no dia 30 de setembro agora. Qualquer orientação, a gente está à disposição, a área técnica de educação está aberta para qualquer outro questionamento, por e-mail, por telefone, né? Então, eu fico muito feliz nessa manhã de poder participar desse bate-papo, né? Uma manhã muito gostosa, boa de trocar, né? Esse assunto ele não se encerra por aqui, nós temos muitas outras coisas para colocar, caso seja necessário, e a gente fica à disposição. Agradeço a Sara, né, a mediação, dizer que também senti falta aí do Zanin, do Guto, né? E a gente fica muito feliz por poder participar com vocês todas essas manhãs, né, de sexta-feira aqui e conversando ainda mais sobre um assunto muito interessante e importante. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês todos. Obrigada, Mônica, né? O Zanin e o Guto estão envolvidos no curso de agente municipalista que está ocorrendo lá no Paraná. Esse ano a gente não para de formar novos agentes, de capacitá-los. Então, eles estão muito ocupados, mas por uma boa causa, né? Estão ocupados preparando mais agentes para compor a nossa rede, que não para de crescer. Sara. E se você ainda não faz parte da rede, é só acessar lá o site www.cnm.org.br e se informar certinho como fazer parte do grupo. E, Mônica, muito obrigada pela participação, inaugurando aqui mais uma tecnologia, né, para a transmissão de bate-papos. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Semana que vem a gente continua. Pegue nosso cronograma, tanto no site quanto no grupo do Telegram. E muito obrigada pela participação de todos. Se ficou alguma dúvida pendente, pode enviar diretamente para o e-mail educação@cnm.org.br. Tenham todos uma excelente manhã.